continuando essa série de episódios, aqui com 3 episódios no nosso podcast, hoje a gente vai se dedicar a outro conceito fundamental para a psicanálise. E é interessante que esse, com certeza, todos nós já nos deparamos com ele em algum momento. Né? Aquelas perguntas de, nossa, por que isso está acontecendo de novo? Nossa, por que eu sempre escolho essas coisas? Nossa, por que isso sempre acontece comigo? Não tem jeito. Hoje a gente vai falar da repetição. Psicanálise em 5 minutos. Bom, a repetição ela vai tomar ali uma proporção maior ali na obra do Freud, sobretudo a partir de um texto que é, para muitos, um dos textos mais importantes ali da obra freudiana, que é um texto de 1914, que é o texto Relembrar, Repetir e Elaborar. Né? Esse texto ele vai trazer ali quase que um mapa do tratamento psicanalítico, né? E essa proposta que ele faz de se interessar mais ali pelas neuroses do que pelas histerias, vai fazer com que a ideia da repetição, da compulsão à repetição, se torne mais importante para a psicanálise nesse momento. Né? Um segundo momento onde a repetição vai ter muita importância na obra freudiana vai ser lá em 1920, com Mais Além do Princípio do Prazer, onde a gente vai trabalhar ali com Thanatos, a pulsão de morte, e essa ideia ali de uma repetição em outro sentido, num sentido mais intenso ainda, que o Lacan depois vai trabalhar muito esse conceito trabalhando com gozo. Mas aqui a gente vai dar ênfase nessa primeira visão, que é a visão do texto de 1914. E lá, como ele vai falar de recordar, repetir e elaborar, é importante que a gente imagine assim. No universo da clínica psicanalítica, aqui é até bom a gente pensar. É por isso que é impossível imaginar a formação de um analista sem que ele passe pela análise. Porque uma das coisas que todos nós passamos é pela repetição. E se o analista não passar pela experiência de se ver repetindo, 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 e a partir dali fazer seus processos de elaboração, ele nunca vai conseguir, na sua atuação, trabalhar verdadeiramente uma análise. Por isso que a gente fala que, sim, existe o tripé extremamente necessário, que é a formação contínua, a análise pessoal e a supervisão dos casos, mas sem essa análise profunda, não vai se produzir um analista nunca. Não vai ser uma carteirinha, né, uma formatura que vai dar a ninguém o lugar de analista. É preciso passar por isso e reconhecer essa repetição no processo de análise. Né? Mas vamos lá. Qual que é a ideia aqui da repetição? Quando se tem o processo de análise, é muito comum que o paciente chegue e tenha a ideia de que quando ele vai para análise, que ele vai trabalhar ali, que ele vai ter que lembrar da vida dele inteira, vai ter que contar ali a história dele em detalhes. E não é bem isso. Até porque o analista ele tem muita clareza de que as lembranças que o analisante traz, elas são lembranças encobridoras. Elas têm ali, elas estão de braços muito bem dados com o ego. Né? Então elas estão meio que a serviço. Né? O sujeito ele conta a história ali muito enlaçada com o que ele quer determinar para o enredo da sua vida.
Então essas lembranças não são exatamente o que aconteceu, né? E o analista sabe bem disso, então não é ali que ele dá tanta importância, não. Esse recordar, ele é um primeiro aspecto. Até é interessante que a gente vê ali no momento que o analisante está ali recordando, que ele está lembrando de coisas que, na verdade, jamais poderiam ter sido esquecidas, né? O Freud até fala isso daqui no pedacinho do texto, que ele diz assim, quer ver? Olha lá. Aqui acontece com bastante frequência que se lembre algo que nunca poderia ter sido esquecido, porque não foi percebido em nenhum momento. Nunca esteve consciente. Isso daqui é muito interessante que acontece no processo de análise. A pessoa de repente vai contando, o sujeito vai contando a história e de repente ele percebe lá uma coisa e ele conta como se fosse uma memória. Não é uma memória, porque na verdade ele nunca teve consciência daquilo que ele está contando e atuando naquele momento ali, né? Na clínica, o sujeito atua. Esse recordar e esse repetir é um repetir, e a gente vai falar do repetir a partir de agora, repetir muitas vezes em forma de atuação. Nós não repetimos falando só, a gente repete nos atos e na forma que a gente posiciona-se na vida, né? E aí é interessante esse primeiro aspecto. Então, lembrar é um processo. É um processo mais que a gente olha ali. Ok. Aí vem o repetir. E aí a gente vai perceber muitas vezes como as pessoas repetem as coisas. Como repetem. Você já deve ter percebido, né? Todos percebemos as pessoas que sempre falam as mesmas coisas, né? Sempre escolhem as mesmas coisas, sempre fazem as mesmas coisas. Você sabe que vai dar errado e faz. A gente vê isso. Mas raramente, muito raramente, a pessoa percebe as suas repetições com clareza, né? Muito raramente. Então, o que, que acontece no processo de análise? No processo de análise, a pessoa vai repetir. E vai repetir. É importante para o analista essa repetição. Porque ela vai repetir, vai repetir, vai repetir, vai repetir, vai repetir. Só que essa repetição é uma atuação. Porque a grande verdade é que há um motivo para essa pessoa repetir. Porque algum ganho, alguma forma de prazer, ela extraiu dessas experiências que ela está repetindo, muitas vezes contando como um sofrimento. Tem alguma coisa ali que ela repete, ela gosta de repetir. Mesmo que sejam fontes de sofrimento. E ela continua repetindo. Continua repetindo. Mas aí, em algum momento, acontece um processo, que é o processo que a pessoa se percebe repetindo. Nossa, eu já falei isso, né? Nossa, eu estou falando isso toda hora, né? Nossa, eu estou voltando a esse ponto. E aí vem os cortes, os processos do analista, e aí a pessoa vai se escutar. E vai escutar essa repetição. Quando a gente fala que a pessoa repete não só na palavra, ela repete no ato, a gente pode pegar em exemplos simples, o Freud dá até esses exemplos, né? Vamos pensar em algo extremamente simples, uma pessoa, a questão do horário, do tempo, a pessoa que sempre se atrasa para tudo, ela vai repetir isso até no ato, ela vai atrasar para a sessão de análise. E isso não vai dizer para o analista que ela não queria ir para a sessão de análise. Não. O que, que esse atraso quer dizer? O que, que essa repetição quer dizer? O que, que se quer evitar? Para onde não se quer chegar? Né? Existe todo um processo aqui. E essa repetição ela vai aparecendo. É uma compulsão. A repetição é um rolo. Rolo está até na palavra em alemão, né? É uma repetição que está acontecendo. E essa repetição é um produto importantíssimo dentro da análise. Até que, a partir daí, vem o grande trabalho. Que é o trabalho do quê? De passar dessa repetição que às vezes acontece na palavra, no ato, em todos os campos da vida do sujeito, ele não percebe, mas ele repete. E a partir do momento que ele percebe a repetição, abre-se espaço para o novo. Abre-se espaço para outros investimentos de libido, abre-se espaço para novos caminhos, porque ele percebeu que está repetindo. E ao perceber que está repetindo, há um caminho em direção ao desejo.
que estava ali preso naquela compulsão à repetição e que gerava sofrimento. Né? Porque aquele ganhozinho por repetir era pequeno, mas estava sendo cultivado. E mais além do princípio do prazer, o Freud vai falar bastante disso, né? Dessa presilha, desse retorno anterior ao estágio anterior à vida, né? Esse estágio onde não há movimento de vida. Né? Muitas vezes as pessoas se prendem a essas compulsões de repetição. A gente vê a repetição em tantos campos da vida. Aqui, extrapolando para as repetições de cotidiano, a gente pode pensar até nas repetições de vício, né? As compulsões alimentares, as compulsões à bebida, às drogas, cigarro, entre muitas outras, que são repetições, repetições, repetições a um ganho pequeno, né? Mas que impede a continuidade. Enquanto não se percebe essa repetição com clareza, não há espaço para continuar. Então a repetição é muito cara para o sujeito e um conceito muito caro para a psicanálise, porque a sua percepção é um caminho para aí sim abrir espaço para o sujeito rumar ao seu desejo.